Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, bom dia, eu sou Adriana Reide e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é terça-feira, 10 de setembro de 2019. A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Lava Jato para investigar crimes de corrupção envolvendo a Transpetro e a usina hidrelétrica de Belo Monte. Entre os alvos da ação estão o ex-senador e ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e seu filho, Márcio. Juntos, eles teriam recebido cerca de 50 milhões de reais em propinas entre 2008 e 2014. Márcio Lobão foi preso na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirma que a situação das queimadas na Amazônia está próxima do controle. Presidente em exercício Hamilton Mourão promete evitar questões polêmicas para não entrar em atrito com Jair Bolsonaro. Senado entra na reta final dos debates sobre a reforma da Previdência e organiza uma comissão geral para discutir o assunto. China amplia mercado para carne brasileira e libera a exportação de 25 novos frigoríficos. A alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, denuncia 57 novos casos de execuções e tortura na Venezuela. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma que negociações com os líderes do Talibã estão mortas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. 10h04 agora. O PSL atua nos bastidores para esvaziar a CPI da Lava Toga. Vamos a Brasília, as informações com Luciana Verdolim. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, atua nos bastidores para tentar esvaziar a CPI da Lava Toga. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, não assinou o requerimento e trabalha juntamente com o presidente do partido dele, o deputado Luciano Bivar, para evitar que a CPI avance. A avaliação é que uma investigação das ações do judiciário tem o poder de se transformar numa crise entre os poderes. Ontem, a senadora Maria do Carmo do DEM comunicou que pretende retirar a assinatura do requerimento. O senador Major Olímpio, do PSL, partido do presidente Bolsonaro, garante que não vai retirar a assinatura, uma vez que considera que o objetivo não é atacar o poder judiciário, e sim depurar os tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com ele, hoje temos governadores, prefeitos e ex-presidente da República presos e processados, além de deputados e senadores presos e condenados. Mas se não enfrentarmos a metástase cancerígena da corrupção que acabou se alastrando pelo judiciário também, tudo pode ser jogado fora. A Lava Jato pode ser só história sem culpados ou punidos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esteve ontem aqui no Palácio do Planalto com o presidente em exercício, Hamilton Mourão. Ele negou que esteja tentando trabalhar para evitar a chamada CPI da Toga. Segundo Alcolumbre, a área jurídica do Senado já teria deixado muito claro que a comissão seria inconstitucional. Se há um impedimento constitucional em que uma comissão parlamentar de inquérito não pode investigar a decisão judicial do Poder Judiciário, como que eu vou passar por cima disso? Ainda de acordo com Davi Alcolumbre, não seria um momento também de se tentar burlar as regras. Ao ser perguntado sobre a situação da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos, Alcolumbre explicou que o deputado tem conversado com vários senadores, mas que ainda não há previsão da formalização da indicação. De Brasília, Luciana Verdolim.
E o Senado realiza hoje uma comissão geral para discutir a reforma da Previdência. Ainda de Brasília, as informações agora com o repórter Levi Guimarães. O Senado entra na reta final dos debates sobre a reforma da Previdência. Hoje, o plenário faz uma comissão geral, sessão aberta a todos os parlamentares da Casa para discutir o assunto. A audiência deve contar com o secretário de Previdência Social e Trabalho, Rogério Marinho, representando o governo. Havia a possibilidade da presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas não há previsão de que ele compareça. Os senadores também vão ouvir economistas favoráveis e contrários à reforma da Previdência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda tenta um acordo para votar a proposta já nesta quarta-feira. Porém, alguns líderes, principalmente na oposição, relutam a antecipar os trabalhos, já que a previsão é que a votação fique para a semana que vem. O tema tem sido debatido diariamente pelos senadores no plenário. Nesta segunda, o senador Marcos Rogério, do DEM, chamou a atenção para os gastos excessivos do Estado com a Previdência Social. De 814,2 bilhões com a Previdência, mais de 8 vezes superior ao que gastamos com educação. É que a reforma da Previdência, além de garantir a solidez do sistema, evite que o Estado brasileiro quebre. Por outro lado, o senador Paulo Paim, do PT, acredita que é preciso focar não só no corte das despesas previdenciárias. Pelo lado da receita, com revisão, por exemplo, de desonerações, desvinculações e que se faça o bom combate à sonegação. Mas também discutir novas fontes de financiamento da Seguridade e da própria Previdência. Já a PEC paralela, que inclui os servidores estaduais e municipais nas novas regras previdenciárias, deve passar por um processo um pouco mais longo de discussões. Mas nos bastidores, o presidente do Senado também articula para tentar encurtar a tramitação e votar pelo menos em primeiro turno nas próximas semanas. De Brasília, Levi Guimarães. Agora são 10h10. Com críticas à indicação de Augusto Aras para a PGR, os procuradores se manifestaram nesta segunda-feira pela independência do Ministério Público Federal. Os detalhes da informação com o repórter Matheus Meirelles. Procuradores da República pedem transparência e respeito à independência do Ministério Público Federal. Nesta segunda-feira, ocorreram manifestações em ao menos 15 estados em favor da lista tríplice para a indicação à Procuradoria-Geral da República. Os membros do MPF não concordam com a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que indicou Augusto Aras para o cargo, mesmo não estando na relação apresentada ao Planalto. Em carta, representantes da instituição apontam que a escolha entre os nomes sugeridos foi respeitada durante os últimos 16 anos, mantendo o fortalecimento da democracia e do processo de escolha do posto. Integrantes estenderam uma faixa na Procuradoria da República de São Paulo com a frase: lista tríplice para a PGR é a independência do Ministério Público Federal levada a sério. O procurador Pedro Antônio de Oliveira Machado, da diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República, explica por que a discordância quanto à decisão de Bolsonaro. Primeiro, nós defendemos a lista tríplice, porque ali os candidatos que se apresentaram suas propostas, tiveram escrutínio público, fizeram debates públicos que a sociedade, a imprensa pôde assistir, e nós sabemos quais são os seus compromissos. O membro escolhido pelo presidente da República, nós não sabemos qual é a sua plataforma, quais são os compromissos que ele assumiu, né? As suas reuniões foram privadas com o presidente da República. Nem a sociedade e nem os seus pares tiveram acesso. Pedro Antônio de Oliveira Machado afirma que não há fisiologismo, mas preocupação quanto ao prosseguimento dos serviços à sociedade. Já Tiago Lacerda Nobre, procurador-chefe do Ministério Público de São Paulo e membro da Força Tarefa da Lava Jato no Estado, ressalta que haverá resistência. Há uma mobilização proposta pela Associação de Procuradores com a possibilidade de que nenhum procurador de qualquer instância assuma cargos na atual gestão, uma vez que ela não se submeteu ao processo democrático de escolha. Antes de mais nada, a lista tríplice não é uma escolha corporativa,
é uma prática que existe nos outros 29 Ministérios Públicos, apenas o Ministério Público Federal não se sabe por que a Constituição não previu. Tiago Lacerda Nobre disse que o chefe do Ministério Público Federal tem o poder sobre o financiamento de operações como a Lava Jato, o que gera ainda mais preocupação. No Rio de Janeiro também houve ato. Para o procurador da República, Sérgio Pinel, é preciso preservar a autonomia da PGR. A indicação de um procurador-geral da República fora da lista tríplice deixa um vácuo de liderança no Ministério Público Federal. A questão dessa indicação fora da lista tríplice, ela é muito superior a qualquer fato relacionado à Lava Jato, não se limita a isso. A nossa questão é uma perda de legitimidade em quem vai ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, sem ter um diálogo com os membros da instituição e tendo, portanto, um vácuo de liderança dentro da instituição. Sérgio Pinel entende que a indicação fora da lista tríplice compromete a independência funcional do próximo chefe do Ministério Público Federal. Apoio às privatizações cresce no governo Bolsonaro, diz Datafolha. Pesquisa realizada com 2.578 pessoas em 175 municípios brasileiros em 29 e 30 de agosto mostra que 25% são favoráveis à venda de estatais. No último levantamento feito pelo Datafolha, em novembro de 2017, no governo Temer, 20% eram a favor das privatizações. O cenário atual mostra que 67% dos entrevistados se opõem às privatizações. 6% declararam não saber sobre o assunto e outros 2% são indiferentes. Ministério da Economia estuda o fim do monopólio da Caixa na gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A revelação foi feita pelo diretor do Departamento do FGTS, Igor Vilas Boas de Freitas, ao jornal O Estado de São Paulo. Para ele, um país do tamanho do Brasil não pode ter apenas um banco gerindo o benefício. Freitas acredita que outras instituições financeiras poderiam cobrar menos e oferecer mais retorno aos trabalhadores com outros tipos de aplicação. Raquel Dodge pede ao Supremo que marque com urgência o julgamento sobre a validade das delações de executivos do Grupo JIF. Em 2019, o então procurador-geral Rodrigo Janot revogou os acordos dos irmãos Joesley e Wesley Batista, Francisco de Assis e Ricardo Saúde por suposta omissão de informações. Em março deste ano, o ministro e relator da Operação Lava Jato no STF, Luiz Edson Fachin, liberou o caso para o plenário. Cabe agora ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, marcar a data do julgamento. Em São Paulo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a situação das queimadas na Amazônia está próxima do controle. As informações com você, Daniel Lian. A tendência já é de controle. Esta foi a afirmação do ministro do Meio Ambiente ao citar as queimadas na Amazônia num evento do grupo de líderes empresariais em São Paulo. Ricardo Salles enfatizou que as medidas tomadas estão surtindo efeito. O governo tomou todas as atitudes que poderia tomar em resposta ao aumento das queimadas, que já a tendência é de controle, determinou uma inédita operação de garantia da lei e da ordem ambiental, colocando à disposição dos estados mais de 4.000 homens já no emprego dessas ações por parte das Forças Armadas, diversas aeronaves, investimentos muito significativos para o combate a esses focos de queimada e também no combate ao desmatamento ilegal. Ele aponta que o país está aberto a investimentos na Amazônia. O Brasil está aberto para receber e quer fazer a materialização desses recursos o mais rápido possível para poder militar em favor da defesa do meio ambiente, da floresta e da preservação. O chefe da pasta ambiental prega o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que tem mais de 20 milhões de habitantes, representando cerca de 10% da população brasileira. No entanto, o índice de desenvolvimento humano ainda é muito baixo na região. E como reverter este quadro? Para ele, é preciso materializar a bioeconomia. Por que nós temos uma floresta amazônica tão rica, com uma região, moradores em situação tão pobre? Por que nós temos o potencial enorme
de geração de bioeconomia e atividades correlacionadas à floresta, e o dinamismo econômico não acontece. Salles não deixou de criticar o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, questionando a eficiência de ambos. Acho que nós tivemos governos anteriores que incharam a máquina pública, gastaram dinheiro com coisas irrelevantes, contrataram em várias áreas do governo, em políticas públicas, uma série de despesas e aumentaram o comprometimento da Receita, sem nenhuma preocupação com a meritocracia, com a eficiência, com o resultado, com a obtenção de metas. O ministro do Meio Ambiente defendeu ainda a tolerância zero para crimes ambientais e acrescentou que a regularização fundiária é essencial. 10h18. O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, está sendo investigado como possível autor intelectual do assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos para o Rio de Janeiro, para a capital fluminense? De lá fala o repórter Rodrigo Viga com os detalhes da informação. 1 ano e meio após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, a Polícia Federal tenta ajudar a Polícia do Rio de Janeiro no avanço das investigações. O que se procura até agora é o autor intelectual do crime, já que os braços executores, um PM e um ex-PM, já foram presos, estão detidos fora do estado do Rio de Janeiro. Há suspeitas de que o ex-parlamentar aqui do Rio de Janeiro e também ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, possa ter sido o autor intelectual do crime. Um detalhe, Brazão é um daqueles conselheiros afastados do TCE, acusados de participarem do esquema de propina e corrupção do governo do ex-governador Sérgio Cabral Filho. Segundo a Polícia Federal, Brazão pode ter sido o mentor intelectual e há indícios suspeitos de repasse de recursos de Brazão a outras pessoas, entre elas um ex-funcionário de seu gabinete no TCE, identificado como Gilberto Costa. Esse funcionário da época do TCE seria o responsável por distribuir dinheiro e recursos para pessoas que estariam tentando atrapalhar ou obstruir as investigações em torno do assassinato de Marielle e Anderson Gomes. Um desses até já foi identificado pela Polícia Federal. Rodrigo Ferreira, vulgarmente conhecido como Ferreirinha, um PM que trouxe várias versões para tentar confundir a linha de investigação da Polícia do Rio de Janeiro. A advogada dele também é uma das suspeitas. Fato é que a Polícia do Rio de Janeiro e a Polícia Federal, além de colocarem agora suspeita em torno de Domingos Brazão, sempre tiveram entre os suspeitos um vereador aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, do PHS, que nega qualquer tipo de envolvimento, participação direta ou indireta na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Mas há uma coincidência: Siciliano, Marielle Franco e a família Brazão tinham como principal reduto eleitoral justamente a zona oeste da capital do Rio. Rodrigo Viga. 10h21 agora, do Rio de Janeiro. Vamos para Brasília conversar com ele, José Maria Trindade. Muito bom dia, Zé. É um prazer imenso falar com você ao vivo aqui na Jovem Pan, viu? Seja bem-vindo. E começo já com a minha pergunta do dia. O Senado pode votar a indicação do Aras para a PGR na semana de 22 de setembro. Você confirma? Foi o que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, confirmou. Como está a repercussão dessa sabatina por aí em Brasília envolvendo o Aras, hein? Salve, Adriana. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Adriana, a indicação é clara de que o Augusto Aras será mesmo aprovado na votação secreta na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado Federal. Isso porque até senadores da oposição ao Bolsonaro elogiam o indicado para a Procuradoria-Geral da República. E é isso que tem assustado os bolsonaristas ali mais próximos do presidente. Mas, enfim, ele já está fazendo um trabalho duplo. Primeiro, na própria Procuradoria-Geral da República, para acalmar os ânimos dos colegas procuradores. É que alguns resistem. A Procuradoria-Geral da República esteve controlada nos últimos anos por um grupo que forma esta lista tríplice. Augusto Aras não fez parte
da lista tríplice. Não disputou. E mais do que isso, ele fez críticas a esta formação de uma lista a ser apresentada pelo presidente. Até então, os presidentes aceitaram a indicação dos próprios procuradores da lista tríplice, mas agora veio o nome de fora. Vários setores ali ameaçaram uma rebelião e ele correu na Procuradoria, se reuniu com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que tem mandato até o dia 17. Depois entra um substituto, ela não pode ficar no dia 18, né? Aguardando exatamente a posse de Augusto Aras. Agora, no Senado Federal, ele já começou também a fazer o trabalho ali, vai buscar senador por senador, visitar todos, os 81. E ali, naquele escondidinho do privado, vai fazer promessas, vai conversar assuntos que não aparecem na sabatina marcada para o dia 22 na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, Adriana, esse é o sentido, esta é a tendência de aprovação mesmo do nome, depois desta sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Está bem encaminhado. Olha, se a Gleisi elogia, Bolsonaro tem que desconfiar, né? Esse assunto ainda está muito quente aí em Brasília e em todo o Brasil, né? Realmente, o alvoroço que essa indicação causou entre os procuradores é bastante grande. A gente tem acompanhado e acompanhou justamente ainda hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, alguns procuradores se manifestando contra exatamente essa indicação, oferecendo bastante resistência, dizendo que essa indicação fora da lista tríplice acaba perdendo a legitimidade de algo que vem sendo feito há um longo tempo, né? O Zé Maria falou pra gente, então, que agora deve começar essa conversa do Aras com pelo menos 81, isso é possível mesmo, conversar individualmente com pelo menos 81 senadores ali, tentando conquistar esse apoio. Vai ser uma tarefa realmente muito difícil ou, ao final das contas, tá tudo certo para a posse do cargo do Aras, hein? Ele já visitou 2 senadores ontem e há interesses dos dois lados. Olha, Adriana, eu entendo a entrada de um procurador-geral da República como um predador que chega no Congresso Nacional. Isso porque é dele a competência de denunciar, de abrir inquérito contra os bandidos engravatados aqui, né, que são os que têm foro privilegiado. Daí esse interesse do senador de saber o que pensa o candidato a procurador-geral da República. E depois dessas conversas no privado, né, os senadores mais chegados ali trocam impressões, e aí, o que você achou e tal. Aí essa massa é formada. Mas a indicação era de esperar um procurador mais ligado à Lava Jato, e isso provocaria uma dificuldade maior no Senado Federal. Mas o Aras está agradando e a tendência mesmo de aprovação nesta votação, repito, secreta. Será uma sessão aberta e o voto é que será secreto, segundo o regimento. Acompanhar, né, Zé? Agora há pouco aqui, ainda nessa edição do jornal, a gente ouviu um procurador falando sobre uma possível tentativa, busca de independência ao Ministério Público Federal. Seria isso possível? A Constituição de 88 definiu o Ministério Público com independência, assim, estilo poder. Muita gente chama o Ministério Público de o 4º poder não assumido na Constituição. Ele tem independência financeira, independência administrativa e de ação. E vai além disso, não existe uma hierarquia, por exemplo, né? Cada procurador pode fazer o que quiser, ele pode investigar quem ele quiser. Ele tem a competência da investigação que foi garantida pelo Supremo. Havia uma disputa ali, a Polícia Federal dizia que o integrante do Ministério Público não poderia investigar, porque ele faz parte do processo. Investigar, ele cabe denunciar, né? Mas existe já esta independência. Só que aí se trata de uma política interna e há interesses em jogo. Esse grupo que dominou o Ministério Público até agora não quer sair do poder, e lá é um poder. Há cargos, há indicações de superintendências, controle interno. Recentemente a gente viu chegar ao Supremo uma disputa, uma briga por uma vaga na garagem na Procuradoria-Geral da República. Para você ter uma ideia de como essa disputa é ali centímetro a centímetro. Eu costumo dizer, Adriana, de que onde há poder, há disputa. É verdade. Eu também me lembro de você comentando ontem, Zé, que antigamente, faz pouco tempo, quem sabe, em Brasília tudo costumava acabar em pizza, né? E que agora tudo termina no Senado mesmo, né? Até no Supremo. Tudo acaba no Supremo, verdade. Né? Até briga sobre vaga na garagem vai para o Supremo. Vê se pode, né? Ô Zé, e falando ainda sobre o Ministério Público Federal, como está repercutindo aí a denúncia ao ex-presidente Lula e seus irmãos, né? O irmão dele, executivos da
Odebrecht, sobre corrupção? Olha, era uma denúncia esperada. Mais um processo contra o ex-presidente Lula, mas desta vez envolve o Frei Chico, né, o irmão do ex-presidente Lula. E uma confirmação aí de que o ex-presidente Lula, ele tratava a corrupção como se fosse uma conta corrente, a conta corrente da propina. Ele tinha lá esses dividendos, né, frutos de interferência no governo, e distribuía de uma forma como se fosse um patrimônio. E aí ele poderia dizer, paga uma mesada para fulano, E o pagamento dessas mesadas eram feitas através de falsificação de documentos e de notas fiscais, com as tais consultorias e com os tais trabalhos extras, né? As empresas repassavam esse tipo de processo, né? de dinheiro, tipo mesada mesmo. É uma banalização do roubo ao dinheiro público, né? E um sentimento ali de impunidade muito grande. Então, existem provas e provas documentais que, evidentemente, foram buscadas naquele departamento estruturado da Odebrecht, que é exatamente onde estava contabilizado ali a propina. E, exatamente, Adriana, por conta dessas delações, é que hoje, né, foi aberta aí esta operação de número 65 da Lava Jato. 65. É uma multiplicação, né, desses processos. Pois é, assim como parece que a soma em dinheiro, né, do dinheiro desviado até agora é polêmica atrás de polêmica, escândalo atrás de escândalo nessas denúncias, né? Zé, tem mais 2 assuntos que eu gostaria de tratar com você agora, se você puder, por favor. Agora há pouco a gente conversou com a Luciana Verdolim, nossa colega aí de Brasília, ela falava sobre partido querendo esvaziar o poder da CPI da Lava Toga. O que você conta pra gente sobre isso? Olha, isso é uma disputa que vem se arrastando. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, claramente é contra a instalação dessa CPI. Ele considera que se trata de uma investigação de outro poder. Esse tipo de discurso é um discurso claro de que alguém pretende evitar uma investigação, né? Dizer que é outro poder. As tentativas anteriores foram arquivadas e desta vez o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, é que articulou para a retirada de assinaturas e evitar a instalação da CPI da Lava Toga. Então, é uma disputa que continua e, na verdade, a CPI, ela perdeu muito aquele impacto inicial, mas é um bom início, inclusive para mostrar que ninguém está acima da lei e da Constituição e que todos podem ser investigados, inclusive juízes, ministros dos tribunais superiores. Para se ter uma ideia do medo dessa CPI, ministros do Supremo ligaram para líderes e para alguns senadores pedindo força ali para evitar esta CPI. O discurso é de que há um desgaste, que há um choque entre poderes, que isso pode acabar provocando mais desgastes na atividade política e na atividade judicial, mas, enfim, é uma disputa de poder e uma tentativa de evitar uma investigação. E aí cabe aquela velha máxima também, né, Zé? Quem não deve, não teme, não é? Se você for ser investigado, e você não teme, abre as suas informações, suas contas, né? E sai limpo da história, não é não? Regras. Nós temos regras e as regras permitem a criação da CPI. Se há ou não a possibilidade de convocar um ministro do Supremo, isso será discutido no processo. A CPI é um instrumento básico da minoria e um instrumento lógico de investigação do Congresso Nacional. No Senado está acontecendo um efeito aí que é novo. 10 senadores foram eleitos sem nenhum vínculo na política e eles se multiplicaram e encontraram outros 10 senadores que querem fugir desse caminho tradicional da política e esse grupo quer fazer uma política diferente e investigar, viu, Adriana? Perfeito. Ô Zé, eu queria falar com você mais um pouquinho, mas eu vou cortar a gente só um instantinho, tenho certeza que você vai acompanhar também, para a gente acompanhar o porta-voz da República, Otávio Rego Barros, que fala agora sobre o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Assinam o boletim o doutor Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, cirurgião-chefe, doutor Leandro Etienique, clínico e cardiologista, doutor Antônio Antonieto, que me acompanha com muita honra neste momento, o diretor médico do Hospital Vila Nova Star,
e o doutor Ricardo Peixoto Camarinha, que é o médico da presidência, o médico que acompanha o nosso presidente em todas as atividades relativas às questões médicas. Dito isto, nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Porta-voz, bom dia. Tiago Muniz, da Rádio Jovem Pan. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Porta-voz, algumas dúvidas. Primeiro, só para deixar, em termos médicos, só para deixar claro, quais são essas medidas de prevenção à trombose, se são a utilização da meia? Essa é uma pergunta só para detalhá-las. E sobre assim, a questão mais política, digamos, o presidente ontem recebeu a visita do vice-general Milton Mourão. Foi uma visita bastante rápida. Eu queria saber o que pode ser declinado da visita, se eles se encontraram dentro do quarto, como é que foi esse encontro, do que eles podem ter tratado. E além disso, só acabei esquecendo a minha terceira pergunta. Enfim, e se tem alguma visita prevista para hoje e se quem que permanece com o presidente, da família dele, quem que está o tempo todo com ele. Obrigado. Muito bem, então vamos começar das suas últimas perguntas, depois eu passo a palavra ao doutor Antonieto. Como norma e orientação médica acatada pelo senhor presidente da República em exercício, o general Mourão, ontem o general esteve com o nosso presidente, conversaram por cerca de 15 minutos, conversaram em reservado dentro do quarto do senhor presidente, mas naturalmente, pela própria orientação médica, o general Mourão evitou expor o presidente a ter que falar, dialogar e, por consequência, a ingestão de ar que vem a dificultar a sua recuperação, a sua plena recuperação. Naturalmente, por ter sido um encontro reservado, eu não tenho como informar-te a respeito dos temas. Os aspectos agora relativos à questão médica, o doutor Antonieto se colocará à disposição de vocês. Apenas, porta-voz, quem que está o tempo todo com o presidente, os filhos dele, só o filho Carlos, a esposa está por aqui? O senhor pode declinar essa informação? Posso sim, estamos a equipe que o acompanha sempre em todas as atividades, à semelhança da outra cirurgia no início do ano. Hoje, a dona Michele, primeira-dama, o vereador Carlos Bolsonaro, da família, são essas as pessoas que eu posso vocalizar. E, como eu disse, a própria equipe, médico, segurança, porta-voz, etc, etc. Bom dia a todos. A prevenção de tromboembolismo venoso é um protocolo internacional que todos os pacientes internados em todos os hospitais seguem, e no caso dele, como foi uma cirurgia, também está seguindo. Isso é simplesmente para dizer que ele está usando meias elásticas, tomando anticoagulante, conforme dito o protocolo. Nada de importante com isso. Oi. Bom dia, Paula, da Globo News. Tudo bom, Paula? Ontem o presidente chegou a postar um vídeo falando que gostaria de voltar ao batente. Eu lembro que o senhor chegou a falar que ele estava muito animado, gostaria de voltar a trabalhar assim que fosse possível. O diretor médico disse que tinha uma estrutura aqui para isso. Eu queria saber se hoje ele já de alguma forma quis fazer alguma coisa, conversou com algum ministro por telefone, se pode fazer isso, né? Enfim, se ele conseguiu voltar ao batente como disse que voltaria, e se tem se já recebeu alguma visita hoje ou tem alguma planejada, agendada para hoje aqui no hospital. Neste exato momento, o senhor presidente encontra-se tomando banho, acompanhado da equipe do Corpo de Enfermagem do Hospital Vila Nova. Em seguida, haverá a realização do curativo. Desde então a cirurgia, neste dia de hoje nós vamos ter um novo curativo, e a posteriori do curativo o presidente fará a sua caminhada na parte da manhã. Há uma previsão também de que ele caminhe na parte da tarde. Com relação às visitas, nós não temos agendada nenhuma visita para a data de hoje. Pode falar. Vamos lá. Tudo bem? Eu gostaria de saber se o presidente tomou conhecimento da manifestação que o Ricardo Bolsonaro fez ontem
a manifestação que o Carlos Bolsonaro fez ontem no Twitter, dizendo que não haverá saída rápida para o Brasil por vias democráticas. O presidente tomou conhecimento disso? Como ele se manifesta diante desse tema? Eu desconheço que o presidente tenha tomado conhecimento. Conversei com o vereador Carlos Bolsonaro hoje pela manhã. Acredito até que o vereador tenha conversado sim com o senhor presidente da República, mas esse não é um tema no momento que nós queremos vocalizar, porque o nosso foco é a recuperação do senhor presidente da República, e o que é tuitado nas contas pessoais são de responsabilidade de cada uma dessas pessoas que são aquelas que dirigem e que orientam o seu relacionamento via mídia social. Ricardo Gouveia, Rádio CBN. Tudo bom, Ricardo? Aqui é mais uma questão, acho que de especialidade médica. Se existe previsão para alimentação pastosa. Diz o boletim que ele continua com a alimentação líquida. Se ao longo do dia, ainda hoje, ele pode mudar a alimentação, ou se existe uma previsão para amanhã, os próximos dias? Eu repito que eu não faço parte da equipe assistencial médica, eu sou apenas o diretor do hospital, mas o doutor Macedo nos informou de que não há pressa para retornar à alimentação e isso está completamente dentro do previsto. Pode ser até que hoje ou amanhã ele mude essa dieta, mas por enquanto ele mantém a dieta líquida porque é o melhor a fazer agora nesse momento, tá bem? Bom dia, Paula da Rádio Itatiaia. Tudo bom, eu queria saber sobre a alta. Havia uma estimativa de que quinta-feira ele poderia deixar o hospital. Mais cedo foi falado que seria no domingo. Como é essa estimativa de alta? O que está previsto? A alta dar-se-á no momento que a equipe médica entender que o presidente encontra-se nas melhores condições para, inclusive de pronto, realizar... Agora são 10h38, obrigada pela companhia aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente acompanha ao vivo o porta-voz da República, Otávio Rego Barros, que traz informações detalhadas ao lado da equipe médica que atende o presidente Jair Bolsonaro sobre sua recuperação pós-cirúrgica. Bom dia, Michele Trombelli da Band. Então, só confirmando, não há possibilidade dele sair do hospital e ir para outro lugar em São Paulo. Daqui ele vai direto para Brasília, certo? No nosso planejamento não há a indicação de que ele saia do hospital e vá repousar em uma outra instalação. Tá, e só mais uma pergunta em relação à questão prática. Falaram que ele poderia fazer pequenos despachos aqui do hospital, já começar atuando, né, como a colega disse ali. Mas oficialmente o general Milton Mourão é o presidente até quinta-feira. Como se funciona na prática? Ele pode despachar estando afastado do cargo ou não? Ele só vai fazer conversas com ministros. Oficialmente ele não pode assinar nada. Tá bem. Você mesmo teve a oportunidade, por meio do seu questionamento, aclarar ao nosso público. A atividade legal é de responsabilidade do nosso vice-presidente da República, que está exercendo no momento a presidência. Quando nós falamos a palavra despacho, trata-se, para deixar bem transparente, é a possibilidade de dialogar eventualmente com os ministros, é a possibilidade dele conversar diretamente com o vice-presidente da República. Efetivamente, e sob o ponto de vista legal, o presidente não exercerá o seu poder maior, que é de dirigir a nação por meio do poder executivo. Neste momento, a responsabilidade é do general Mourão, tá bem? Porta-voz, ainda sobre esse período de interinidade, mantém-se então que o general Mourão permanece como presidente interino até quinta-feira, ou isso vai ser, essa interinidade pode ser estendida à medida que o presidente continue por aqui? Ele vai ver o jogo do Palmeiras hoje também? Legalmente, inclusive por meio da documentação que foi avançada ao Congresso e foi informado por meio do Diário Oficial, o presidente da República será o general Mourão até quinta-feira. Eu só continuo a pergunta do meu colega, Paula da Globo News, mais uma vez, é só para entender. Até quinta-feira, então, está correto. Pode ser que esse prazo seja estendido, caso o presidente precise ficar aqui. O doutor Macedo falou mais cedo que o presidente deve permanecer aqui pelo menos até domingo, tudo vai ser reavaliado. Então, pode-se estender isso ou não? Existe já uma oportunidade, um espaço, ontem o senhor falou de um espaço também aqui preparado para que ele possa trabalhar e atuar daqui mesmo
mesmo do hospital? Vamos trabalhar com fatos. Até a quinta-feira, ou seja, 5 dias, conforme foi firmado em documento, o presidente da República em exercício é o general Mourão. A partir da quinta-feira, então a junta médica, o próprio presidente decidirá com relação a isso. Mas eu posso adiantar-lhes com muita clareza, com muita firmeza de propósito, com muita esperança, que o presidente, a partir de quinta-feira, estará novamente exercendo, se não na plenitude, mas estará exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo em condições de liderar o país. Aqui, naturalmente. Mesmo daqui do hospital. O banho de chuveiro é o primeiro, não? Hoje é o primeiro banho. Banho de chuveiro, escanhoar a barba. Isso também levanta o moral. Aquelas pessoas que já tiveram a necessidade de estar hospitalizadas, sabem que isso é muito bom. Faz e bem. Perdão? Não, eu tenho por questões profissionais de estar em Brasília, mas um substituto estará aqui para acompanhá-los. É o Coronel Peregrino, já está chegando. Amanhã às 10h30, ou uma leitura do boletim ou a distribuição do boletim para vocês, tá bem? Ao final da tarde, eventualmente, o doutor Macedo, o doutor Antonieto ou alguma outra pessoa estará disponível para aclarar alguma evolução, que nós temos certeza que é uma evolução positiva. Obrigado. Tá, então, agora são 10h43, vamos voltar a conversar com o José Maria Trindade, que ficou com a gente aqui na linha, acompanhando aí o que o porta-voz da República falava sobre o atual estado de saúde do presidente. Zé, eu sei que você quer comentar um pouquinho o que ele disse, mas também quero chamar a atenção, ele reforçou bastante que quem está no poder nesse momento é mesmo o general Hamilton Mourão, e ontem também teve essa informação de... Aliás, uma declaração do próprio general Mourão falando que não queria comentar ali pensamentos dele com relação ao presidente, principalmente em público, que o que ele tivesse para falar com Jair Bolsonaro, ele falaria em particular para não levantar confusões polêmicas, né? Já houve várias polêmicas com a família Bolsonaro exatamente por conta de interinidades anteriores do general Mourão. Ele é um vice diferente, que tem ideias próprias, tem uma postura muito firme e acabou que ele, como presidente interino, fez reuniões com empresários, com lideranças. Isso levantou certas suspeitas ali no clã Bolsonaro. E agora ele exatamente quer evitar esse processo. E o presidente Jair Bolsonaro está demonstrando que formalmente, né, quem assina, quem está na presidência é o general Mourão, e isso vai até a quinta-feira. Ele poderia estender pelo resto da semana, mas não, como diz aí o porta-voz, na quinta-feira ele reassume a presidência da República e volta a despachar oficialmente, porque até então extraoficialmente, né, da presidência. Interessante essa pergunta do nosso colega Marcelo, é o seguinte, aquelas imagens com aquelas meias e tal, dá indicação de prevenção contra a trombose, que são trombos que se formam quando o paciente está acamado, hospitalizado, e isso é perigoso. Então, é uma prevenção. O médico explicou que é apenas protocolo, um protocolo inclusive internacional, e de certa forma tranquiliza sobre aquela história da caminhada com o uso de meias, isso para facilitar a circulação sanguínea, né, nas pernas. É um bom momento, né? O próprio banho indica isso, de recuperação, e a gente espera que isso possa se resolver nesta semana e que o presidente vá mesmo no dia 20 para a tradicional abertura da reunião da ONU nos Estados Unidos. Certo. Vamos seguir acompanhando. Agora, Zé, só mais uma perguntinha, por favor, deixa eu te segurar mais um instantinho. Eu queria ouvir seu comentário sobre o post, né, do Carlos Bolsonaro, vereador, dizendo que não haverá saída rápida para o Brasil devido às vias democráticas. Olha, aqui em Brasília, Adriana, há uma divisão ali de opiniões. Alguns dizem que é grave, que é uma ameaça à democracia e tal, e outros dizem que não.
trata-se da ideia de um vereador do Rio de Janeiro e que não interfere tanto assim na vida do país e que, apesar de ser o filho do presidente da República, ele não tem nenhum apoio, nem político e muito menos na área militar, né? Ali no seio do governo. Então, é uma opinião de alguém que fala uma besteira nas mídias sociais, porque, na verdade, é o seguinte, ele pode estar apenas emitindo uma opinião e pronto, né? Mas muita gente já entende isso aí como se fosse uma tentativa de quebrar o pacto, quebrar as leis e fazer alguma coisa contra a democracia. Mas ele não é porta-voz de grupos fortes no governo e isso tranquiliza. E agora o porta-voz dizendo aí, né, que ele é o responsável pelo que publica na internet. Adriana, eu tenho dito que nós não estamos evoluídos ao ponto de usar as mídias sociais, ou seja, a internet chegou antes da evolução da humanidade. É verdade. E essa história de rede social é delicada, né, Zé? Posso só abusar mais um segundinho? A gente está aqui falando de um dos filhos do Bolsonaro, né? Os filhos dele costumam realmente chamar a atenção, né? Gerar polêmica e tudo mais. Tanto que a gente viu agora faz pouco tempo também, se eu não me engano isso foi ontem, numa foto do Eduardo ao lado do pai, o presidente na cama lá no hospital, com uma arma na cintura. Teve algum toque de mensagem nessa foto? Não foi algo totalmente sem querer, né? Eu vi, Adriana, isso aí com naturalidade. A relação deles, da família, e principalmente do deputado Carlos com a arma, é muito próxima. Eles defendem mesmo o porte e a posse de armas. Ele anda armado e com seguranças. Sempre que a gente encontra com ele aqui, com 3 seguranças, né? É uma pessoa ameaçada, uma pessoa visada. E ele considera natural esta possibilidade. Agora, é evidente que é uma postura política, é um recado sim, mas não um recado para alguém, mas um recado político no sentido de que ele defende o porte de armas, ele defende a posse de armas. Esses projetos, esta proposta defendida durante a campanha, que foi vitoriosa, né? Isso aí está parado no Congresso Nacional por falta de força política para entrar exatamente nestas pautas de costume. Então, isso aí foi visto com naturalidade para quem conhece o deputado Carlos Bolsonaro. Aliás, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, né? É isso, então. Obrigada, viu, Zé? Muito obrigada. Espero que você tenha uma ótima terça-feira aí em Brasília. Continue aí com ouvidos e olhos bem ligados para traduzir tão bem para a gente o que acontece na nossa política em Brasília. A gente volta a se falar a qualquer momento ou a gente te ouve a qualquer momento também aqui na Jovem Pan, viu? Perfeito, Adriana. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Bom dia, abraço. A alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, denuncia 57 novos casos de execuções e tortura na Venezuela. O destaque é da repórter Natasha Mazzaro. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou novos casos de execuções extrajudiciais, torturas e maus-tratos na Venezuela. O relatório sobre violações cometidas pelo governo de Nicolás Maduro foi apresentado em sessão da ONU em Genebra. De acordo com a ex-presidente chilena, apenas no mês de julho, a ONG Monitor de Vítimas identificou 57 novos casos. Bachelet também indicou que o Alto Comissariado documentou episódios de tortura e maus-tratos, tanto físicos como psicológicos, de pessoas arbitrariamente privadas de liberdade, em particular de militares. Em contrapartida, o relatório apontou que 83 pessoas, cujas prisões haviam sido consideradas arbitrárias, foram libertadas pelo governo de Nicolás Maduro. Um primeiro parecer foi apresentado por Michelle Bachelet no dia 4 de julho, no qual ela denunciou a erosão do Estado de Direito e alertou que as sanções internacionais agravaram a crise no país. A Venezuela vive a pior crise econômica, política e humanitária dos últimos tempos, com desabastecimento de comida, quedas constantes de energia e hiperinflação. Desde o início de 2016, quase 4 milhões de venezuelanos deixaram o país. E na segunda parte da série especial da Nicole Fusco, você vai entender por que a lei de alienação parental é tão polêmica. Os nomes do pai, da mãe e do filho retratados na reportagem foram alterados. Não ficar comprovado o abuso,
você vai perder a guarda do seu filho. Foi isso que Sofia diz ter ouvido de uma juíza ao denunciar que o ex-marido Marcos estava abusando sexualmente do filho do casal, Lucas, então com 3 anos. Sofia seguiu com a denúncia para evitar que o menino continuasse dormindo na casa do pai, com quem ela dividia a guarda do garoto. E aí ele voltou um dia da visita falando assim, não, eu já tomei banho na casa do papai. Tomou banho eu, o papai e o irmão do papai. E eu falei assim, mas o papai não tem irmão, o papai é filho único. Não, ele tem sim, você nem viu ele, só ele que foi. Com quem que você tomou banho? Com o papai, eu não. E aí você fez ginástica? Fiz. Quem fez ginástica em você? Eu fiz sozinho. E o papai faz ginástica no pipi do irmão do papai. Ele fez ginástica no pipi do irmão? Ué. E você viu? Vi. Sofia está sem ver o filho há quase 3 anos, desde que a justiça deu ao pai a guarda integral do garoto. Com base num diagnóstico de uma perita jurídica, o juiz do caso lançou mão da lei de alienação parental. O diagnóstico atestou que a mãe tinha transtorno de personalidade esquizotípico e classificou a mãe como alienadora de grau severo. A alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie o outro genitor. São enquadrados como atos de alienação parental dificultar a convivência e as visitas, fazer campanha de desqualificação, ou seja, falar mal do outro genitor, e apresentar falsa denúncia contra o pai ou contra a mãe. É sobretudo por causa dessa última cláusula que a aplicação da lei tem sido alvo de questionamentos e polêmicas. Sem ter elementos que possam comprovar a conduta criminosa, fora o relato do filho, o acusador nesses casos teme que sua denúncia seja considerada mentirosa. Para a promotora Valéria Scarance, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público, a lei faz com que as pessoas que sabem do abuso silenciem. Essa lei tem causado muito mais transtornos para a vida das famílias do que soluções. E o mais grave de tudo é o fato de que essa lei é uma lei que silencia. Silencia mães, silencia pessoas que sabem de violência. Porque se essa pessoa não consegue demonstrar a violência, ela é taxada como alienadora. Já a presidente da Comissão da Infância e Juventude do IBDFAN, Melissa Tales Baruffi, tem outra visão sobre a lei. Dizer que uma lei, ela é instrumento para proteção de algum outro abuso, é temerário. Eu posso condenar uma pessoa sem prova de que ela cometeu aquele crime. Agora, eu não consegui provar, e aí a pessoa vem e me propõe um processo de alienação parental, eu vou me defender e vou provar que não tem alienação parental. Outra polêmica em torno da lei de alienação parental envolve o Conselho Federal de Psicologia, que se opôs à medida quando a legislação estava para ser homologada. O órgão considera que a lei acirra os conflitos familiares e avalia que a teoria da alienação parental carece de sustentação científica. Em junho do ano passado, a Organização Mundial da Saúde incluiu o termo alienação parental na nova revisão da Classificação Internacional de Doenças como um problema de relacionamento entre criança e cuidador. Mas isso não significa que ela seja definida de fato como doença ou síndrome. Em abril deste ano, acadêmicos de direito da família e especialistas em violência familiar e em abuso infantil enviaram uma nota à OMS pedindo que o termo não seja reconhecido como tal. Os especialistas que são contrários à lei dizem que, ao punir a alienação parental com o afastamento de um dos genitores, a legislação se mostra contraditória. Os defensores da lei, por sua vez, dizem que a alienação parental pode causar diversos problemas psicológicos para a criança no longo prazo. Por causa dessas controvérsias, tanto a Câmara quanto o Senado promoveram encontros para discutir o assunto e se aprofundar no tema. Esse será justamente o tema da reportagem final desta série. E que assunto importante, né? A gente vai acompanhar a última reportagem, sim. Agora são 10h56, o Jornal da Manhã, segunda edição, faz mais um intervalo rapidinho e volta já. Não sai daí, fica com a gente. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Alimentação e saúde. Doutor Filipo.
Olá, amigos da Jovem Pan, eu sou o Dr. Filipe Pedrinola. Quero falar com vocês sobre anabolizantes. Esse é um tema muito frequente nos consultórios médicos e também no que a gente chama de mercado negro, aquele papo de academia. E existe um risco aí. O que são esses anabolizantes? Na verdade, os esteroides anabolizantes são moléculas, são hormônios derivados da testosterona. A testosterona, que é o principal hormônio masculino. Então, através de uma manipulação química, essa molécula da testosterona, ela é modificada, vamos dizer, colocando um carbono aqui, um hidrogênio ali, de forma que essa testosterona se transforme num éster da testosterona. Por isso são chamados de esteroides anabolizantes. Anabolismo significa crescer. Então, realmente, o uso desses esteroides anabolizantes leva a um aumento de massa muscular, às vezes de uma forma bem rápida. Porém, existem os possíveis efeitos colaterais. Porque o excesso do uso, por exemplo, de um derivado de testosterona, no caso dos esteroides, pode fazer no corpo do homem a compreensão dos testículos que eles podem tirar férias ou podem parar de funcionar. Então isso pode comprometer, se for feito um uso longo, a médio, longo prazo, a função própria do testículo, ao ponto de ter uma atrofia testicular e eventualmente até uma fibrose dessas glândulas, fazendo com que a pessoa, muitas vezes jovem, se torne estéril. Além dessa complicação, existe um aumento da incidência de, por exemplo, câncer no fígado, aumento dos níveis de colesterol, piora das características bioquímicas do sangue, aumentando riscos de doenças cardiovasculares em pessoas jovens. Já nas mulheres, que também utilizam muitas vezes em academia esses esteroides anabolizantes, existem alguns efeitos colaterais possíveis bastante incômodos, como por exemplo, alteração de voz, hipertrofia de clítoris. E é importante ressaltar que esses efeitos colaterais não voltam nem com a suspensão, na maioria dos casos, desses medicamentos. E o pior de tudo é o mercado paralelo, ou seja, aquele que a pessoa consegue por baixo do pano, né? Então acaba comprando esteroides anabolizantes injetáveis, ou por via oral, ou por cremes, que muitas vezes não se sabe qual é a origem. E a gente sabe, através de estudos que foram publicados, que muitos desses esteroides vendidos no mercado paralelo têm nada, é só óleo mineral, ou às vezes 5, 6, 10 vezes mais esteroide do que tem ali no rótulo. Então muito cuidado com isso, é importante nunca se automedicar e em caso de estar fazendo uso de alguma dessas substâncias, procurar o seu médico para fazer alguns exames laboratoriais e verificar como anda a sua saúde, ok? É importante ter um físico bom, ter uma estética boa, mas a saúde em primeiro lugar. Um abraço para você. Alimentação e saúde, Dr. Filipe. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11 horas em ponto. Muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que está de volta. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, promete evitar questões polêmicas para não entrar em atrito com Jair Bolsonaro. Vamos de volta a Brasília, de volta com a Luciana Verdolim. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, avisou ontem que durante o período em que ele permanecer à frente aqui da presidência da República, pretende evitar questões polêmicas. Ele explicou que o objetivo é evitar qualquer tipo de mal-entendido com o presidente Jair Bolsonaro. Muitas vezes ocorre aí, não sei se com intenção ou não, uma tentativa de colocar eu e o presidente em polos opostos. Não é isso. Eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro. Então não compete a mim tecer críticas públicas ao presidente. Qualquer coisa que eu tiver que falar, eu falo para ele. E não publicamente. Ontem, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, recebeu aqui no Palácio do Planalto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Hoje, o presidente do Senado recebe o subprocurador Augusto Aras, indicado à Procuradoria-Geral da República pelo presidente da República. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu com o subprocurador. O presidente do Senado explica que a indicação só deverá ser analisada pela Casa na semana do dia 22 de setembro. A indicação é feita pelo presidente da República. O Senado vai sabatinar. O perfil de um procurador de carreira que está enquadrado nas orientações, digamos assim, para ocupar a Procuradoria-Geral da República, foi escolhido pelo presidente do Brasil. O Senado vai sabatinar
e vai ou aprovar ou rejeitar, assim como todas as outras autoridades. Augusto Aras já começou a procurar os senadores em busca de apoio ao nome dele. O mandato de Raquel Dodge vai até o próximo dia 17, agora de setembro. Caso a indicação do presidente ainda não tenha sido aprovada, o vice de Dodge, Alcides Martins, assume interinamente. Durante o encontro ontem na Procuradoria-Geral, Raquel Dodge colocou a equipe dela à disposição de Aras, que contará também, a partir de agora, com assessorias específicas, como reforço na segurança institucional e assessoria parlamentar. Ele vai receber também relatórios de gestão e operacional relativos aos 2 anos de mandato. Um outro tema abordado ontem foi o orçamento do Ministério Público para o ano que vem. De Brasília, Luciana Verdolim. Os comentários agora de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. Se a imprensa tem um viés de esquerda, e eu digo que tem, o bolsonarismo, uma reação a tal viés em boa parte, tem um lado autoritário ao encarar a mídia como inimiga, caso não seja subserviente ou aliada do governo. E nessa batalha, quem perde somos todos nós, povo brasileiro. As redes sociais não são bons substitutos para o trabalho jornalístico sério, que ainda vem da imprensa, apesar do seu viés ideológico. Basta ver quem fez todos os furos de reportagem e denúncias envolvendo governantes. Mas como condenar só a postura bolsonarista sem reconhecer que há militância do lado de cá, disfarçado de jornalismo? Aquele que nega o viés da imprensa está jogando combustível na fogueira bolsonarista. Nesse fim de semana tivemos 2 casos que ilustram bem o grau da coisa, e que foram muito comentados nas redes sociais, mas ignorados pela própria imprensa. Num deles, o veterano Mário Sérgio Conte, que não consegue ocultar o seu radicalismo com todo o seu texto prolixo, usou um terceiro para expor o seu desejo inconfessável, abre aspas. Entre os grandes desastres ecológicos do século XXI está o fato de o assassino que esfaqueou Bolsonaro no peito na campanha presidencial de 2018 não ter tido sucesso em matar o homem, a despeito de a lâmina ter entrado num pulmão. Este julgamento pode soar sanguinolento, não diga, né? Mas qual pulmão você prefere? Pergunta. O do planeta ou o de Bolsonaro? Esse teor insano não tem incomodado os colegas de jornal? Deveria ser um espanto. É corporativismo ou é afinidade ideológica com o que está dito? O fato é que parece contraditório alguém silenciar diante disso, publicado na Folha de São Paulo, e depois cobrar postura mais decente e civilizada do lado do bolsonarismo. O segundo caso foi o do site G1 do Grupo Globo. Moleque imbecil vai se alfabetizar, escreveu a conta oficial do G1 em resposta ao garoto feliz por ter andado no carro com o presidente no desfile de 7 de setembro. O site emitiu uma notinha alegando que é contra a linguagem ofensiva e vai investigar o que ocorreu, podendo ser que a conta tenha sido invadida. Aguardamos os resultados ansiosos, pois se não foi um caso de hacker, alguém do jornal bobeou e expôs o que realmente se pensa por ali. De qualquer jeito, sabemos que é mais ou menos a opinião de muitos jornalistas mesmo, da elite progressista e cosmopolita que idolatra a CNN e o New York Times e repudia a Fox News. São aqueles que consideram os eleitores de Trump uns deploráveis e os eleitores de Bolsonaro uns alienados. Essa é a turma que, em geral, ocupa as redações de muitos jornais. Gente que, no fundo, lamenta mesmo que a facada não tenha sido fatal. Gente que trata com desprezo qualquer um mais à direita do que os tucanos, que são de esquerda. E esses jornalistas ainda falam muitas vezes em tolerância e pluralismo, o que seria cômico não fosse trágico. Não percebem que essa postura arrogante, elitista e totalmente distorcida em prol da esquerda é justamente o que alimenta a campanha nefasta do bolsonarismo contra a mídia. Obrigada, Rodrigo. Bem, e a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Lava Jato para investigar crimes de corrupção envolvendo a Transpetro e a usina hidrelétrica de Belo Monte. Neste exato momento, quem nos acompanha por imagem vê aí também, está acontecendo a coletiva sobre essa fase. Vamos acompanhar um trechinho, então. E os investigados que podem até estar já respondendo por algum dos crimes, agora passam a responder sobre outros que eram desconhecidos.
O ponto mais positivo, na nossa opinião, é poder trazer aos cofres públicos de volta o prejuízo que essas organizações criminosas descobertas pela Lava Jato causaram ao Brasil. E assim, esses recursos que hoje estão sendo apreendidos na forma de obras de artes, de veículos, de joias, de dinheiro em espécie, podem ser leiloados, por exemplo, em se tratando de obras de arte, e o recurso ser utilizado pelo Brasil nas diversas formas de recuperação social, diversas recuperação de toda a verba que hoje a gente está vendo fazer falta em diversas áreas do nosso estado. Só para acrescentar, talvez para ilustrar, é interessante como às vezes uma investigação ela começa a partir de uma colaboração premiada, por exemplo, com um colaborador falando, olha, eu na condição de diretor, presidente da estatal tal, determinei que o executivo X da empreiteira tal repassasse propinas em espécie para o agente político X. E isso, em tese, não possibilita a responsabilização da pessoa, ela precisa, é necessário uma série de investigações para verificar se esse relato, ele de fato condiz com a realidade. Se é necessário investigar todo o entorno dessa transação para verificar se outros elementos de prova, objetivos, outras pessoas, todas essas provas indicam que de fato aquilo aconteceu. Então, nesse caso, só para que você tenha uma ideia da dificuldade e da complexidade de uma investigação como essa, houve deflagrações de medidas de busca e apreensão, houve afastamentos de sigilo do telefone, para ver como e quando e onde os investigados se comunicavam. Houve afastamento de sigilo telemático, para ver os e-mails entre esses investigados. E foi a partir desse afastamento telemático, cumprido nesse ano, que, por exemplo, a gente conseguiu ver comunicações de Márcio Lobão com o seu gestor financeiro de contas offshore no exterior, falando, olha, tem X em tal banco, vamos fazer o quê? Vamos repassar para tal. Então, nos mostra a atualidade do caso. Não bastasse isso, houve afastamento do sigilo fiscal dos investigados, pessoas físicas e jurídicas. E aí se buscou verificar se o que eles informavam para o Estado, para a Receita, condizia com o que, de fato, trafegava nas suas contas bancárias. E a gente começou a ver fraturas expostas. Opa, ele declarou isso, mas isso não aconteceu na prática. Opa, ele declarou aquilo, mas na verdade quem fez isso foi outro agente. Então, e aí, o que era no começo uma única hipótese, a empresa X pagava propina para o agente político Y, traz diversas outras hipóteses, diversas outras indagações que precisam ser respondidas. Algumas delas a gente consegue com êxito, a partir de buscas, novas medidas, elucidar, e outras, infelizmente, pelo tempo que foi decorrido, pela complexidade da operação, pela própria natureza de uma lavagem de dinheiro que serve a apagar vestígio, infelizmente não se tem provas o suficiente para tomar medidas judiciais. Mas, como disse o doutor Luciano, o compromisso de todas as agências, o Ministério Público, da Receita, da Polícia, de todos aqueles que trabalham na Operação Lava Jato é identificar todas essas lavagens, rastrear todos esses valores, estejam eles no Brasil ou no exterior, tentar recuperar eles para que o erário seja em larga medida ressarcido. Marina Protasiewicz, do Canal 21. Eu queria que vocês falassem a respeito dos valores. 50 milhões correspondem aos esquemas envolvendo os contratos com a Transpetro, com a Odebrecht, enfim, com todas essas empresas, e o restante da lavagem de dinheiro que corresponde ao montante de pagamento feito, né, em espécie, enfim, com outras questões, acresce esse valor de 50 milhões, ou esses 50 milhões já contabiliza todo o montante movimentado, tanto pelo Edson quanto pelo Márcio? Dentro daquela linha de ser esse um caso interessante de estudo de lavagem de dinheiro, é interessante a gente relembrar que a lavagem de dinheiro ela acontece tanto por meio da dissimulação das vantagens ilícitas, quanto por meio da ocultação das vantagens ilícitas, da sua natureza, da sua origem, quanto também por meio da sua reintegração. Então, uma coisa é você repassar a propina, e outra coisa é você fazer com que essa propina seja reinserida formalmente de forma que possa ser utilizada pelos alvos. Então, na presente fase, se investiga ambos os fatores. Tanto os repasses, e aí o repasse simples da propina não configura lavagem de dinheiro, é uma corrupção, é o pagamento de uma propina ajustada,
Mas quando esse repasse se dá por meio de artifícios, subterfúgios, ele pode configurar também uma lavagem, e às vezes acontece em sucessivas camadas de lavagem de dinheiro para que aquele valor seja reinserido nas contas, no patrimônio dos envolvidos. Então, os 50 milhões, eles dizem respeito a uma aplicação de um percentual de propina que foi revelado pelos colaboradores, no caso do Grupo S e contratos da Transpetro, sobre o valor dos contratos. Então, estima-se, a partir do que os colaboradores falaram, o senhor Sérgio Machado falou, olha, a propina era de 1 a 5,5%. Aplicando esse percentual, que variava de acordo com a empresa do Grupo S, ao valor do contrato que eles tiveram com a estatal, se chega a cerca de 50, 55 milhões de reais de propina. Parte desses valores, nós conseguimos rastrear os repasses e estamos aqui aí investigando já camadas de lavagem de dinheiro, né? E no caso de Belo Monte, o doutor Ataíde pode explicar melhor? Em relação a Belo Monte, o consórcio Norte Energia era composto por 16 empresas. Até o momento foi oferecida uma denúncia, que já com substanciação penal, de parte desses valores que são relativos a 2,8 milhões. Então, é uma estimativa, essa questão de 50 milhões de reais, mas é uma estimativa concreta em cima de percentuais declarados de propina ajustados. Pedro, do G1. Primeiro, só queria confirmar algumas informações. A respeito desse aumento de patrimônio de 8 para 44 milhões, eu queria confirmar se os valores, o período que foi constatado esse aumento, e se esse valor foi declarado, esse valor, ou como é que chegou a esse valor? Confirmar também se o ex-ministro Edson Lobão foi alvo de busca. E no que diz respeito às cerca de 100 obras de arte que foram encontradas, elas foram encontradas na galeria, na casa do Márcio Lobão, nos dois locais. Enfim, detalhar um pouco mais sobre essas obras de arte. Bom, eu posso esclarecer com relação à evolução patrimonial. A partir do afastamento do sigilo fiscal do investigado, o senhor Márcio Lobão, foi possível verificar que da renda declarada... Você está acompanhando com a gente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, um trecho da entrevista coletiva que está sendo concedida neste momento, ao vivo, direto de Curitiba, sobre a nova fase da Operação Lava Jato, que investiga agora crimes de corrupção envolvendo a Transpetro e a usina hidrelétrica de Belo Monte. O relógio marca 11h14. China amplia mercado para carne brasileira e libera a exportação para 25 novos frigoríficos. Nani Cox. Após meses de negociações, a China vai abrir o mercado para 25 frigoríficos brasileiros. A permissão tem efeito imediato e as empresas já podem enviar mercadorias para o continente asiático. De todos os estabelecimentos habilitados, 17 são de bovinos, 6 de frango, 1 de suíno e 1 de carne de jumento. Com as novas permissões, o número de plantas que podem exportar para a China sobe de 64 para 89. O anúncio já era esperado, mas em um número maior. O Ministério da Agricultura pediu a abertura para 34, mas recebeu certificação para 25. A ministra Tereza Cristina viajou ao país em maio para retomar negociações iniciadas no ano passado. Do hospital, onde se recupera de uma cirurgia de correção de hérnia, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou a ministra pelo trabalho de expansão do mercado. O Brasil recebe a atenção da China porque outros fornecedores importantes enfrentam problemas. O produto canadense está suspenso após um carregamento com a presença de ractopamina, um hormônio de crescimento usado em suínos e proibido pelo gigante asiático. A China está no meio de uma guerra comercial com os Estados Unidos e a importação de carnes americanas desacelerou. A ascensão brasileira em meio à crise entre Pequim e Washington é vista com cautela pelo vice-presidente brasileiro. O general Hamilton Mourão citou a questão da soja para afirmar que o conflito traz riscos econômicos ao Brasil. Sabemos que ganhos de curto prazo para o Brasil, como no caso do aumento de demanda chinesa por soja, podem ficar comprometidos pela redução global da atividade econômica ou pelo desequilíbrio dos mercados em mais longo prazo. A instabilidade política não contribui para o progresso econômico. Além dos problemas com Estados Unidos e Canadá,
A China sofre com a epidemia da peste suína africana, que já reduziu significativamente o rebanho de porcos. O gigante asiático é o país que mais consome esse tipo de carne e, por isso, busca alternativas para dar conta da demanda interna. Pequim se viu obrigada a aumentar os carregamentos comprados fora e também está diversificando o tipo de proteína animal ofertada aos consumidores. Junto com o Brasil, a Austrália tem sido um importante exportador com embarques significativos de carne vermelha premium. Agora são 11h17. Em nova derrota para o primeiro-ministro Boris Johnson, o parlamento britânico rejeitou mais um pedido por novas eleições. O destaque é de Camila Yunis. O parlamento britânico rejeitou pela segunda vez o pedido do primeiro-ministro Boris Johnson para antecipar as eleições gerais. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, após votação que não atingiu nem 2/3 da Câmara dos Comuns. Foram 293 votos a favor de uma nova eleição, mas seria necessário atingir 434 votos para a aprovação. Uma nova eleição daria a Boris Johnson a chance de tentar restabelecer uma base de poder. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, criticou o premier e o acusou de querer usar um novo pleito e a polêmica do Brexit para aumentar seus poderes e atender a interesses pessoais. No entanto, Corbyn disse estar aberto à nova eleição, mas que primeiro teria que ter certeza de que o governo não fará um Brexit sem acordo. Boris Johnson determinou o fechamento do parlamento até o dia 14 de outubro, para tentar evitar que os deputados bloqueiem a saída do Reino Unido do bloco sem entendimento. No entanto, antes de encerrar os trabalhos, os parlamentares aprovaram um projeto de lei impedindo que a saída ocorra no dia 31 de outubro nestes termos. A medida força Boris Johnson a pedir uma extensão de 3 meses do prazo para o Brexit. O primeiro-ministro reafirmou, no entanto, que não irá pedir a extensão. De volta ao Brasil, em visita a São Paulo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, comentou as dificuldades financeiras vivenciadas pela pasta e antecipou o que espera para 2020, como mostra o repórter Afonso Marangoni. Mesmo estando à frente do único ministério com previsão de aumento orçamentário para 2020, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que o ano não vai ser fácil. Segundo ele, a pasta terá que inventar maneiras de contornar a dificuldade financeira. Pela proposta enviada ao Congresso Nacional, no ano que vem, sem a Anatel, o ministério terá uma verba de 3 bilhões e 780 milhões de reais, ante 3 bilhões 530 milhões de reais deste ano. Em um evento na capital paulista nesta segunda-feira, o ministro disse que no ano que vem vai continuar priorizando a pesquisa. Nós vamos ter que fazer escolhas, né? Prioridades, gestão faz parte, isso aí. Uma coisa você pode estar certo, que eu vou tentar preservar ao máximo as nossas unidades de pesquisa, assim como eu fiz esse ano, né? E as bolsas. Pelo orçamento, as bolsas vão estar cobertas até o final do ano. A parte de fomento perdeu bastante. Aí é uma coisa que a gente vai ter que correr atrás. Pela previsão orçamentária de 2020, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, terá uma verba 87% menor para o fomento à pesquisa. Em relação às bolsas para pesquisadores neste ano, Marcos Pontes disse ter preservado os pagamentos até o limite que tinha de recursos. De acordo com ele, para os repasses a partir de outubro, vai depender do Ministério da Economia. O que eu podia fazer do meu ponto ali do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu fiz. Inclusive para estender um pouquinho, agora eu estou começando, eu cortei projetos, cortei a parte de fomentos, né, 82 milhões que eu tinha na parte de fomentos do CNPq, transferi para as bolsas, para estender mais um mês, né, até o dia 5 de outubro eu tenho esse recurso para pagar. E aí eu não tenho mais como fazer isso no Ministério. Marcos Pontes disse que o Ministério da Ciência e Tecnologia foi reconfigurado para permitir a participação do setor privado. O ministro afirmou que na dificuldade de obter fundos na parte pública, vai correr atrás de empresas e instituições. Pontes ainda disse que trabalha em parceria com o Ministério do Meio Ambiente para melhorar o monitoramento do desmatamento na Amazônia. E a Justiça Federal do Pará determina a retirada de invasores de terra indígena. Segundo a decisão, os poceiros têm 7 dias para deixar a reserva Trincheira Bacajá,
localizada entre Altamira e São Félix do Xingu e que pertence aos índios Xicrim. A área invadida é alvo de extração ilegal de madeira, grilagem e garimpo ilegal desde o ano passado, de acordo com denúncia feita pela FUNAI. Caso a saída dos ocupantes não seja realizada de forma voluntária, a Justiça paraense autorizou o emprego da força por parte da Polícia Federal. Augusto Aras teria se comprometido com pauta religiosa. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o subprocurador assinou uma carta da Associação de Juristas Evangélicos, em que prometeu respeitar uma série de valores cristãos. Entre os temas tratados no documento estão liberdade religiosa, sexualidade, gênero, aborto e conceito de família. Aras foi indicado ao cargo de Procurador-Geral da República na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Justiça determina que benefícios para a terceira idade voltem a valer a partir dos 65 anos no Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça Fluminense considerou inconstitucional 18 artigos de uma lei estadual que havia reduzido para 60 anos o reconhecimento da pessoa como idoso. Entre os benefícios que tinham sido aprovados em 2018 estava a garantia de gratuidade em transporte público, ingressos para museus, cinema e eventos esportivos. O pedido para a revogação dos artigos foi feito pelo governo estadual, sob a alegação de que a lei do idoso é regulamentada por decreto federal. 11h22, a Amazon aposta em um clube de benefícios com preço convidativo para crescer no Brasil. Claro que esse destaque é do repórter Carlos Aros. Desembarca no Brasil o Amazon Prime. É o cadastro único para vários tipos de serviços e produtos da Amazon. É um clube de benefícios, clube de vantagens. E talvez para os brasileiros que estão acostumados a ver a Amazon como a loja online, o frete grátis seja o grande atrativo. Mas tem muito mais coisa nesse pacote. A partir de agora, se você já comprava na Amazon, você pode ter a tranquilidade de comprar várias vezes por dia e não precisa se preocupar, né, em atingir um valor mínimo para não ter frete. Então, o benefício, logicamente, vão ter pessoas que usam todos, vão ter pessoas que usam só alguns, porque eu gosto mais de música, eu gosto mais de vídeo, eu gosto mais de jogo, como você falou, ou quer só as promoções Prime, ou efetivamente está preocupado só em não ter o custo de frete para poder comprar. Então, cada consumidor certamente tem um comportamento distinto. Alex Shapiro, presidente da Amazon no Brasil, aposta na ampla oferta de produtos e serviços por um preço convidativo para atrair os assinantes brasileiros para o Prime. Como o segmento de serviços por assinatura cresce rapidamente e é disputado por grandes players, oferecer um leque atraente de opções para o consumidor não é alternativa, mas uma obrigação das empresas. E a Amazon entendeu esse jogo lá nos Estados Unidos e em outros 17 países, onde tem mais de 100 milhões de assinantes. Agora, traz o Prime para o Brasil, para brigar com outros marketplaces e plataformas de conteúdo. O que eu recebo em troca é muito mais do que eu estou pagando. Então, para nós, o sucesso de um serviço, como um serviço de membro, de assinatura, tem que ter muito essa relação. O que eu estou recebendo em troca é muito mais do que eu estou pagando. O valor da assinatura mensal do Amazon Prime é R$ 9,90. Além do frete grátis e rápido para todas as compras com o selo Prime, o cliente Amazon terá acesso às plataformas de vídeo, música e livros on demand. A Prefeitura de São Paulo prorrogou mais uma vez o prazo para cadastramento obrigatório do lixo por empresas. Quem traz os detalhes da informação é o Marcelo Matos. Diante do congestionamento do site da Anlurb e reclamações dos empresários da falta de divulgação da exigência, a Prefeitura de São Paulo prorrogou o cadastramento do lixo, mas a baixa adesão e os problemas técnicos levaram o governo municipal a estender o prazo para o dia 31 de outubro. O presidente do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Joseph Cury, questiona a inclusão do setor. Porque o decreto original determina que os grandes construtores de resíduos é que estão cobertos por esse decreto. O cadastramento anual custa R$ 228, pago somente pelos grandes geradores de resíduos sólidos. Empresas que produzem mais de 200 litros de lixo diariamente
Para os demais estabelecimentos não existe cobrança, nem a multa de R$ 1.639 pelo não cadastramento. O vereador Caio Miranda protocolou um projeto na Câmara para suspender o cadastro de pequenos e microempreendedores. Se a prefeitura quer fazer um sistema melhor, tem que fazer uma grande campanha, envolver as federações de comércio, associações comerciais, sindicatos, para que todo mundo naturalmente seja adepto ao sistema, para melhorar o lixo, não dessa forma. E tem que explicar como e o que vai ser feito com esses dados. Isso também é muito importante. A questão dos dados também chama a atenção dos empresários, porque o site www.ctre.com.br para o cadastro não é um domínio da Prefeitura de São Paulo ou Gov. E haverá inserção do CNPJ, IPTU e outros dados como consumo de energia, além da declaração do volume e massa de resíduos sólidos. 11h27, vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com ela, Desirê Brant. Tem um sistema frontal se formando na região sul do Brasil e que hoje provoca temporais na maior parte do Rio Grande do Sul. A chuva vem com ventania, descargas elétricas e até granizo, mas isso só para o Rio Grande do Sul. A expectativa para as outras áreas do sul do Brasil, sudeste, centro-oeste, interior do Nordeste, Tocantins e metade sul do Pará é de tempo seco e com temperatura em rápida elevação. Hoje as máximas ficam em torno dos 25 graus em Porto Alegre, 40 graus em Cuiabá e 37 graus em Palmas e também em Teresina. Na capital paulista, o sol predomina, espanta o friozinho do começo do dia e hoje à tarde a máxima chega aos 31 graus. Amanhã a temperatura sobe mais um pouquinho e vai fazer 32 graus. E a semana inteira será de tempo seco e quente, não só na capital paulista, mas na praia e também no interior. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Obrigada, Desirê. E nessa segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que as negociações com os líderes do Talibã estão mortas, como conta pra gente o Renan Porto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que as negociações com o Talibã estão mortas. They're dead. They're dead. As far as I'm concerned, they're dead. Para Trump, os rebeldes cometeram um grande erro ao pensarem que matando iriam estar em uma condição melhor para tentar um acordo. A Casa Branca vinha conduzindo o diálogo entre o governo do Afeganistão e o grupo radical faz quase um ano. Mas no último fim de semana, Trump cancelou um encontro secreto com líderes do Talibã depois que o movimento reivindicou um ataque que deixou 12 mortos em frente à embaixada dos Estados Unidos na quinta-feira e um soldado americano morreu. Em resposta, o Talibã afirmou que o fato de os Estados Unidos terem suspendido os diálogos só vai gerar mais perdas para o país. A expectativa de Trump, antes do atentado, era de se encontrar separadamente com representantes dos dois lados. Ele afirmou ainda que o presidente afegão Ashraf Ghani e o líder do Talibã, Abdul Baradar, haviam concordado em se encontrar em Camp David, a casa de campo da presidência americana. Nessa segunda-feira, Trump alegou que a vontade dos Estados Unidos é retirar os soldados do Afeganistão, mas que isso só será feito na hora certa. A presença americana em território afegão tem início em 2001, quando o Talibã governava o país e decidiu proteger Osama Bin Laden, responsável pelos atentados de 11 de setembro. Na época, os Estados Unidos bombardearam o Afeganistão e, aliados a outras potências, removeram o Talibã do poder. 18 anos depois, o movimento segue exercendo pressão por meio de atentados e pode voltar a ter um papel central no governo se as negociações de paz forem bem-sucedidas. Breve intervalo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde das crianças. Dr. Paulo Pac. Quantos bebês devem comer? Qual é a quantidade que uma criança precisa comer? Claramente, cada um tem seu metabolismo. Claramente, cada criança tem o seu gasto energético, que pode ser diferente dela mesma de um dia para o outro. Conforme a temperatura do ambiente, conforme a umidade relativa do ar, a criança vai comer mais ou menos, até em função do quanto ela fez e faz de atividade física, o quanto ela tem dormido adequadamente ou não, inclusive dependendo do seu estado emocional. Resumidamente, não existe uma receita, uma regra fixa matemática das quantidades que uma
criança deva comer. Claro que a criança tem que ser acompanhada no primeiro ano mensalmente, no segundo ano trimestralmente, do segundo para o quinto semestralmente, e após os 5 anos de idade, uma vez por ano, pelo menos, para avaliar como está indo o seu crescimento, o seu ganho de peso, a sua pressão arterial. E é dentro dessa medição, colocando esses dados antropométricos, estatura e peso e o índice de massa corpórea da criança em curvas de crescimento, que o médico vai poder dizer se aquela criança está recebendo uma alimentação que esteja sendo suficiente para nutrir as suas necessidades. Porque nós, obviamente, devemos evitar os dois extremos, tanto o sobrepeso com consequente obesidade, como também a magreza, com a falta de alimentação adequada. Então, promovendo uma alimentação que deixe a criança sem ficar muito tempo, um intervalo muito grande sem comer, a gente sabe que a gente vai estar dando, pelo menos em termos de disciplina de horário, e a criança precisa ter essa disciplina, aquilo que ela precisa. E a gente dando aqueles alimentos saudáveis, a gente tem que deixar a criança escolher a quantidade que ela quer. Claro, com uma monitoragem do pediatra que vai dizer, essa criança está comendo muito, ou está comendo errado, ou esta criança está comendo pouco. Por quê? Porque a curva de crescimento, a curva de ganho de peso, o índice de massa corpórea dela e o IMC não estão adequados. Então, resumidamente, não há uma quantidade que a criança deva comer, ela varia de um dia para o outro, de um momento para o outro, de uma idade para outra e de criança para criança, obviamente. Então, a gente tem que dar aquilo que promova um crescimento monitorado em curva de crescimento que seja adequado. Com isso a gente vai estar garantindo inclusive a saúde futura do nosso pequeno paciente. Saúde das crianças. Doutor Paulo Pac. Olá, muito bom dia para você que chega agora. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Ao vivo, sempre no canal do YouTube da Jovem Pan e no AM para todo o Brasil. A partir de agora, para São Paulo também. Agora são 11h33, vamos às principais notícias da manhã desta terça-feira. É o nosso Top 10. Lava Jato. Márcio Lobão, filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão, é preso por suspeita de desvios em obras de hidrelétrica no Pará. Pedido da sigla. PSL escala o senador Flávio Bolsonaro para desarticular CPI da Lava Toga. Falta de investimentos. Pesquisa CNI aponta que cerca de 60% das obras de infraestrutura paralisadas no país são de saneamento básico. País nos eixos. Vereador Carlos Bolsonaro afirma em rede social que transformação que o Brasil espera não será rápida por vias democráticas. Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, cobra a urgência do Supremo para marcar julgamento sobre a validade das delações da JF. Dados do INPE. A Amazônia teve quase 5.000 focos de incêndios apenas nos 8 primeiros dias de setembro. Educação brasileira. Estudo da OCDE aponta que investimento por aluno está abaixo da média dos países desenvolvidos. Acordo de livre comércio. Secretário de Comércio Exterior do Brasil, Marcos Torrijos, confirma início de negociações com o México. Brexit. Parlamento do Reino Unido rejeita pela segunda vez pedido de eleições gerais feito pelo premier Boris Johnson. Sem acordo com o Talibã. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma que negociações com o grupo extremista estão mortas. Aqui no Brasil, as mudanças no licenciamento ambiental estão dividindo deputados na Câmara dos Deputados. Vamos para Brasília, o destaque é de Levi Guimarães.
Opiniões bastante divergentes marcaram a comissão geral que discutiu o projeto de licenciamento ambiental na segunda-feira na Câmara dos Deputados. No licenciamento são definidas condições, restrições e medidas de controle para serem obedecidas por um empreendimento. A proposta tramita em um grupo de trabalho na Câmara. O projeto tinha previsão de ser votado neste mês, mas as queimadas na Amazônia reacenderam o debate ambiental e fizeram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atrasar projetos polêmicos na área. Na abertura da sessão, o relator, deputado Kim Kataguiri, do DEM, leu um discurso escrito por Maia, afirmando que é preciso encontrar um consenso sobre a matéria. E que nas atuais circunstâncias não devem ser colocados em votação projetos tendentes a acirrar ainda mais os conflitos que influenciam o debate público nacional. A prudência recomenda priorizar as matérias que tenham condições de promover a unidade do plenário e adiar qualquer outra que possa gerar polêmica e narrativas distorcidas sobre seus reais objetivos. Com a retirada de pauta do PL 3729 de 2004 e a reabertura do debate sobre seu texto, teremos agora... Ao longo da audiência, falaram representantes do governo, de órgãos de proteção ambiental, especialistas, representantes do agronegócio e dos povos indígenas, além de deputados. Entre os críticos do projeto estava o ex-ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Ele contesta um dos trechos polêmicos, o que reduz obstáculos para atividades sem significativo impacto ambiental. Para o ex-ministro, essa modalidade de licença deveria ser restrita. Só deveria ser aplicável nos casos muito simples, em que são conhecidos todos os efeitos de uma tipologia de empreendimento, sobretudo o território de sua implantação. A licença por adesão e compromisso, agora proposta, não observa essa ressalva, pois é admitida até mesmo para empreendimentos de significativo impacto. O relator, deputado Kim Kataguiri, rebateu algumas críticas. Não existe nenhum tipo de permissão para se abrir estrada na Amazônia sem licenciamento. Isso seria absolutamente inconstitucional, cairia no próximo dia, além de ser uma irresponsabilidade tremenda. Isso não existe. O que existe é o licenciamento por adesão e compromisso, para ampliação de capacidade, para modernização. A previsão do relator é apresentar o parecer até o dia 20. Esta já vai ser a 5ª versão do texto. As anteriores já foram criticadas tanto por produtores como por ambientalistas. A expectativa é que, após ser votada pelo grupo de trabalho, a matéria vá para o plenário. De Brasília, Levi Guimarães. E o Ministério da Saúde lançou uma nova formulação para combater a tuberculose no Brasil. Boa notícia de Brasília com Antônio Maldonado. O Brasil tem uma nova estratégia para combater a tuberculose. O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira uma nova formulação para o tratamento da doença, com foco nas crianças. Agora, o SUS passa a oferecer para os menores de 10 anos comprimidos solúveis com uma dose fixa combinada, dispensando a necessidade de se ministrar 3 medicamentos diariamente. Isso, como explica a coordenadora do Programa Nacional de Controle de Tuberculose, Denise Aracaki, deve facilitar o trabalho de todos os envolvidos no tratamento. A nova apresentação, ela diminui o erro de dosagem. Por quê? Porque a mãe ou o cuidador, ela não tem que mais ficar quebrando metade do comprimido, 1/3 do comprimido. Facilita para o cuidador, ele dá uma vez só para a criança. Então a criança ela aceita melhor, porque ela não tem que tomar 3 remédios diferentes. Melhora a adesão das crianças e, principalmente, reduz o sofrimento dos pacientes. O novo tratamento é importante porque, segundo dados do Ministério da Saúde, o abandono é o principal motivo para a tuberculose ainda continuar fazendo vítimas fatais no Brasil. A questão é que, apesar da melhora dos sintomas, já nas primeiras semanas, a cura só é garantida ao final de todo o esquema terapêutico. A interrupção do tratamento antes da conclusão pode tornar o paciente resistente aos antibióticos, o que gera complicações que podem levar ao óbito. Mas no Brasil, de acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o problema está na deficiência do atendimento básico prestado à população. É preciso reconstruir a atenção primária deste país. Ou nós vamos em direção àquilo que está na base do nosso sistema para reconstruí-lo, ou nós vamos ficar sempre procurando uma solução
muito mais dispendiosa, muito mais complexa. Segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata jovens e adultos no mundo, ultrapassando inclusive o HIV. No Brasil, são registrados por ano cerca de 4.500 óbitos. Isso quer dizer que, em média, 13 brasileiros morrem por dia por conta da doença. A transmissão ocorre por via respiratória. Ao espirrar, tossir ou até mesmo falar, a pessoa infectada lança a bactéria causadora da doença no ar. O principal sintoma é justamente uma tosse que permaneça aí por mais de 3 semanas. De Brasília, Antônio Maldonado. Os Estados Unidos começaram uma investigação antitruste sobre o Google. A informação é de Daniel Lian. Os Estados Unidos anunciaram uma investigação antitruste sobre o Google. A empresa é acusada de ser uma possível ameaça à competição e aos consumidores. Os secretários de Justiça de 50 estados e territórios americanos fizeram o comunicado oficialmente. O secretário de Justiça do Texas, Ken Paxton, disse que o Google domina todos os aspectos da publicidade na internet e das buscas na rede mundial, ainda que tenha declarado que, por enquanto, se trata de uma investigação e não de um processo. Tanto o Departamento de Justiça quanto a Comissão Federal do Comércio engrossam a investigação em cima das grandes empresas de tecnologia. Funcionários do Departamento de Justiça encaminharam ao Google a primeira intimação em busca de documentos no final de agosto. Outro grupo de secretários estaduais de Justiça, liderados por Letitia James, a Procuradora-Geral de Justiça de Nova York, começou a investigar o Facebook, a fim de determinar se a empresa viola as leis de competição e trata indevidamente as informações pessoais dos consumidores. O Google destaca que as investigações em todas as esferas governamentais surgem mais de 6 anos depois que a FTC concluiu um inquérito antitruste sobre serviços de busca e publicidade, optando por não impor penalidades sérias contra a empresa. Enquanto isto, o Google vem enfrentando apurações severas em todo o mundo, especialmente na Europa, onde as autoridades regulatórias impuseram multas em torno de 9 bilhões de dólares relacionadas a questões de concorrência nos últimos 3 anos. O empreendedorismo como fonte de crescimento para o Brasil foi uma das discussões do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Veja como foi o evento com Matheus Meirelles. O empreendedorismo é uma das principais alavancas para o crescimento do Brasil. Esse foi o entendimento das personalidades que participaram do primeiro painel do Fórum Mitos e Fatos, que discutiu o Estado mínimo e a sociedade máxima. Para a economista Renata Barreto, a população tem papel fundamental para colocar o Brasil nos eixos. A gente está passando por um processo evolutivo, transformador, um processo muito importante para um país realmente desenvolvido, né? A gente passou de um Brasil omisso para um Brasil que se preocupa com todas as coisas que os políticos fazem, desde o presidente da República até cada um dos integrantes da Câmara dos Deputados, os senadores. E essa noção das pessoas em relação à importância da política, da economia, também faz com que os políticos se tornem mais responsáveis. Para Renata Barreto, é papel da sociedade cobrar a classe política todos os dias. O CEO da Multilaser, Alexandre Ostrowiecki, acredita que o empreendedorismo é fundamental para o crescimento do país. O empreendedor, ele é uma verdadeira locomotiva da prosperidade de um país. Então, quando o país quer atingir todos os nossos sonhos, né, de ser um país desenvolvido, com bons índices socioeconômicos, é preciso que a população cada vez mais se conscientize de que a gente tem que ter um Estado com um papel mais enxuto, fazendo bem feitas as atividades e deixar para o empreendedor ele ser livre para poder criar riqueza, criar novas ideias e produtos que vão fazer tudo aquilo que a gente precisa, né? Geração de empregos, renda, novos conceitos e novas tecnologias. Para Alexandre Ostrowiecki, ainda há muita burocracia e problemas que atrapalham o surgimento de empresas. A empresária e apresentadora do Shark Tank Brasil, Cristiana Arcangeli, acredita que o caminho de mudanças é próspero.
essa transformação está acontecendo. Eu tenho certeza que o Brasil, às vezes, do jeito que faz umas falácias meio erradas, mas está fazendo as coisas certas. E é isso que importa, é isso que fica. E essa transformação veio para ficar. O Brasil vai finalmente se colocar no lugar que ele merece, que é uma grande nação que vai mudar a situação de todo o povo brasileiro. Cristiana Arcangeli acredita que o país está no caminho certo para se livrar da velha política. O Fórum Mitos e Fatos foi realizado pela Jovem Pan em parceria com o Instituto de Formação de Líderes. Maravilha, e agora são 11h46, hora de fazer conexão com o Rio de Janeiro, onde o Rodrigo Viga já está prontinho com seus destaques, não é isso, Viga? Bom dia. Muito bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Dia quente já nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro, com perspectiva de termômetros batendo na casa aí dos 38 graus. Seja bem-vinda primavera com jeito, com cara de verão. No cenário policial aqui é sempre Rio 40 graus, operações da polícia acontecendo na capital, na região metropolitana da Baixada Fluminense. Também teve Lava Jato nas ruas do Rio de Janeiro para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. Foi preso aqui no Rio de Janeiro pela Polícia Federal o filho do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, Márcio Lobão. A família Lobão, pai e filho, são acusados de terem recebido durante anos e anos a fio propina de 50 milhões de reais das empresas Estre e Odebrecht. Recursos, verbas desviadas de obras envolvendo a Transpetro, subsidiária da Petrobras, e também a usina de Belo Monte, no Pará. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, o que chama a atenção é o fato de que o pagamento da propina continuava. Aquela história do parcelamento da propina promissória da propina. E essa pode ser apenas a ponta do iceberg, envolvendo o Márcio Lobão, que está indo para Curitiba. A operação de hoje foi capitaneada pela Polícia Federal de Curitiba, pela Justiça de Curitiba, e também o pai dele, Edson Lobão, porque recentemente o juiz, o homem da capa preta, que todo mundo tem medo aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, homem da Lava Jato no Rio de Janeiro, determinou a quebra dos sigilos bancários de Márcio Lobão, de Edson Lobão, que é ex-senador da República, e do ex-senador Romero Jucá. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, sob investigação também obras, inclusive a usina de Angra 3, que nunca termina, no alvo dessa quebra de sigilo autorizada pelo juiz Marcelo Bretas. Meus caros amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, acontece nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro um leilão de petróleo, oferta permanente, não chega a ser aquela paçoca toda, mas são blocos para a produção de petróleo e gás que sobraram, que micaram, que não tiveram interesse em rodadas anteriores, e agora a ANP quer permanentemente, por isso o nome do leilão é oferta permanente, colocar na prateleira para empresas interessadas, inclusive a grandes empresas de olho nacionais e internacionais, porque o governo tem novos planos para a produção de gás na matriz brasileira. Meus caros ouvintes internautas da Jovem Pan, uma provocação partiu do governador do estado, Wilson Witzel, nesta terça-feira. Ele usou a sua conta no Twitter, em uma rede social, para firmar o seu compromisso com valores democráticos. Isso foi lido como uma cutucada no filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que fez uma postagem nas últimas horas em que coloca em xeque a necessidade de mudanças vis-à-vis os valores democráticos. É bom lembrar que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está sonhando com o Palácio do Planalto, e ele tem a pretensão de se lançar candidato, se tudo der certo aqui pelo Rio de Janeiro, já na eleição de 2022. Por essas e por outras, é que ele vive também dando umas caneladas no governador de São Paulo, João Dória, que é outro que tem planos presidenciais para 2022. Witzel tem se afastado cada vez mais da família Bolsonaro, que ajudou a elegê-lo na eleição do ano passado, em que era um verdadeiro azarão. Para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo, vão estar
iluminados nesta terça-feira de amarelo, no Dia Internacional de Luta contra o Suicídio no Planeta. Voltamos a São Paulo. Bom, mais cedo hoje, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, concedeu uma entrevista coletiva para atualizar, claro, sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da cirurgia de hérnia feita no último domingo de manhã. Quem estava lá, a gente viu, quem nos acompanhava aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, agora há pouco, era o nosso repórter, o Tiago Muniz, que fez algumas perguntas para o porta-voz e que trouxe para a gente a informação de que o presidente se recupera bem dentro do previsto e a previsão de alta é pelo menos a partir do domingo, pelo menos até o domingo o presidente deve permanecer então quietinho, se recuperando. Vamos conversar com o Tiago Muniz ao vivo, ele pode trazer mais detalhes do que ele ouviu e viu por lá durante essa entrevista coletiva, que não só o porta-voz da República, mas também o diretor do hospital, o doutor Antonieto, passou para a gente também detalhes médicos. O presidente Jair Bolsonaro apareceu inclusive em imagens usando uma meia elástica bastante comprida até a parte do joelho, que seria para padrão, uma recuperação, um artigo para se usar de praxe na recuperação dessa cirurgia, mas que levantou um pouco a preocupação sobre o perigo de trombose. A qualquer momento a gente traz aqui na Jovem Pan mais informações, é claro, estamos acompanhando sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Seguimos agora, então, falando da Polícia Civil, que indiciou por tortura os 2 seguranças que açoitaram um adolescente acusado de roubo em São Paulo. Quem conta pra gente os detalhes da informação é a Natasha Mazaro. A Polícia Civil de São Paulo indiciou por tortura os 2 seguranças que chicotearam um adolescente de 17 anos em um supermercado na zona sul da capital paulista. Nesta segunda-feira, a vítima reconheceu os 2 agressores. Desde sexta-feira, o jovem está em um abrigo da prefeitura. Segundo o advogado Ariel de Castro, conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, os familiares do jovem reclamaram de ameaças e que foram procurados por estranhos. Por isso, o Conselho Tutelar já solicitou a inclusão dele no programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados. No sábado, o segurança Valdir Bispo dos Santos se apresentou à polícia no aeroporto de Congonhas. O outro investigado, Davi Oliveira Fernandes, foi detido na sexta-feira. O caso veio à tona na semana passada, quando um vídeo mostrando um jovem sendo chicoteado circulou nas redes sociais. Ele estava nu, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. As agressões teriam ocorrido após o adolescente ter tentado furtar um chocolate em uma unidade da rede Ricoh. Outros 2 casos de tortura também estão sendo investigados pelos policiais. O Ministério Público informou que a Promotoria de Direitos Humanos vai apurar práticas de tortura na rede Ricoh. O caso do jovem de 17 anos, chicoteado por funcionários do supermercado, ocorreu no mês passado. De acordo com o adolescente, ele não quis registrar boletim de ocorrência porque teria sido ameaçado de morte por um dos agressores. A pena para o crime de tortura pode variar de 2 a 8 anos de prisão. Que absurdo, hein? Agora são 11h54. Nas próximas 2 semanas, São Paulo será a capital internacional do skate, com 2 das competições mais importantes do ano. E nesta segunda-feira, o governador do estado, João Dória, fez a abertura do evento, que renderá pontos para a classificação olímpica. Quem traz a informação é o Marcelo Matos. São Paulo cedia Campeonato Mundial de Skate, com resultados classificatórios para a Olimpíada de Tóquio, explica o governador João Dória. De curto prazo, nós conseguimos viabilizar para que São Paulo pudesse sediar o World Skate Park Skateboarding World Championship, que vai ser realizado pela primeira vez no Brasil, de 9 a 15 de setembro, no Parque Estadual Cândido Portinari, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Esse torneio, como vocês já sabem, soma o maior número de pontos na busca por vagas nas Olimpíadas de Tóquio 2020, onde o skate já é uma atividade olímpica. As pistas de skate são uma das principais demandas dos municípios paulistas ao estado.
essa é uma área que cresceu muito. A maior demanda que tem hoje as prefeituras municipais das cidades com mais de 200 mil habitantes da parte dos jovens para que tenha pistas de skate. Isso não é só um tema da capital de São Paulo, mas de todas as cidades com mais de 200 mil habitantes, portanto, sua colocação é correta. E já orientei também, Musa, e o secretário Aildo me confirmou que todas as novas pistas que forem construídas com o investimento do Estado passem pelo crivo técnico no projeto antes da confederação, para evitar os equívocos que você tão bem mencionou. Mais de 200 atletas disputam o Campeonato Mundial de Skate no Parque Cândido Portinari, com entrada franca até o domingo. A informação agora com o repórter Vitor Moraes. A Tennis Integrity Union, comitê que investiga casos de aposta no esporte, fez uma longa investigação envolvendo o tenista brasileiro Diego Matos, de 31 anos. Ele participou de um esquema de venda de resultados das próprias partidas. Foram 10 no total. Todas elas disputadas no ano passado em torneios de nível ITF no Brasil, Sri Lanka, Equador, Portugal e Espanha. Como punição, foi banido de participar de qualquer competição de tênis e vai ter que pagar uma multa no valor de $125 mil. 12 mil só serão pagos referentes à premiação de torneios. O tenista brasileiro estava suspenso desde o dia 6 de dezembro do ano passado. Ao longo desse tempo, o comitê seguiu investigando e cobrando dele maiores explicações sobre os casos em que ele estava envolvido, mas ele não quis colaborar. Diego Matos, de 31 anos, teve como seu melhor resultado o posto de número 241 do mundo entre os jogadores de duplas em dezembro do ano passado. Na simples, foi número 580 em abril de 2012. 11h57, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Siga com a gente agora com o Camisa 10 ao vivo no AM e também no canal do Esporte no YouTube. Tenha uma boa terça-feira e até uma próxima. Jovem Pan News. Jovem Pan.